Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Edgar Luna, mais uma vez com vocês, para termos mais uma aula de História para os nonos anos. Hoje o nosso conteúdo serão os aspectos econômicos e sociais da América Latina no pós-Segunda Guerra Mundial. Então vamos lá, se preparem. Quem não for inscrito em nosso canal, vai lá, se inscreve, ativa as notificações. Infelizmente, nós não vamos poder interagir ao vivo através do aplicativo Conectaí hoje, porque esta aula está sendo gravada. Mas se preparem que agora sim vem história. Para a gente debater a respeito desses aspectos, dessas políticas econômicas para a América Latina, primeiro a gente tem que pensar, primeiro a gente tem que refletir o que é que nós chamamos de América Latina. Então nós costumamos designar de América Latina essa fração do continente americano que foi dominado, que foi colonizado em sua maior parte pelos povos ibéricos, principalmente espanhóis, aliás, especificamente espanhóis e portugueses, certo? Mas a América Latina ela não se constitui em uma coisa só, Embora a gente faça vamos dizer assim, esse apanhado, a gente dê essa nomenclatura, esse território que vai do México ao extremo sul da América do Sul, mas ela é de uma complexidade enorme que nós chamamos de América Latina e que muitas vezes determinadas interpretações elas não conseguem atender a essa plenitude que nós chamamos dessa parte do continente, justamente devido à heterogeneidade dos casos que existem nessa grande parte do continente, tá certo? Então, bem, a América Latina, como eu falei a vocês, ela vai ter pontos de conexões entre os vários países, mas ela não é uma coisa só, certo? Alguns pontos de colonização, de sociedade, de cultura, certo? E essa concepção de América Latina, ela vai surgir no final do século XIX. Então, normalmente esses conceitos, eles surgem para atender determinados interesses que no caso do final do século XIX, pegando não somente o final, mas do início do século XIX, para o final do século XIX e a virada para o XX, a gente vai ter vários interesses de países europeus e dos Estados Unidos em relação à dominação e à influência política e econômica nessa região. Então começa a se discutir, por exemplo, no período das independências dos países latino-americanos, que pega aí do início, finalzinho do século XVIII, início do século XIX, em sua maior parte, pegando esse primeiro terço do século XIX, a gente vai ver que vai haver um interesse enorme dos Estados Unidos em torno dessas independências, abrindo espaço para a sua influência política e econômica e, consequentemente, cultural também, certo? Mas o termo ele não surge do nada, ele surge dentro de algumas necessidades. É feito o termo Nordeste, como a gente já abordou em uma aula, Ela vai surgir em torno de toda uma série de interesses que estavam por trás do surgimento e da construção do conceito. Mas, afinal de contas, o que é que nós, como se dá esse termo, a invenção desse termo, ela corresponde ao quê? Então, resumindo, ao espaço comum no qual a gente tem, basicamente, a mesma origem cultural e características comuns, sendo esse espaço contínuo, o contíguo, que vai desde o México até o extremo sul da América do Sul. Então, são países de origem essencialmente portuguesa e espanhola, se contrapondo a uma outra América que nós tradicionalmente dividimos em América anglo-saxônica, que vai ter características bem mais diversas em relação ao que nós chamamos de América Latina. Bem, e quais são essas semelhanças? Então, o processo
semelhante de conquista e colonização, né, dentro daquele projeto colonizador do início da Idade Moderna, das grandes navegações, do mercantilismo. E também um outro ponto comum, como já foi falado, é que a grande maioria, né, desses países eles vão ficar independentes na mesma época, né, no século XIX. E também trazem, durante o século XX e também no século XXI, problemas semelhantes, certo? Problemas de ordem política, de ordem econômica, certo? Então, tudo isso vai aproximar e caracterizar o que nós chamamos de América Latina, embora seja um termo criado, né, de repente, para dar uma unidade a uma região tão complexa, mas essa unidade ela vai se dar justamente dentro dessas características que nós, né, abordamos aqui. Bem, a gente pode pegar, né, um pouco dessa história da América Latina para a gente compreender sempre essa vontade, esse objetivo de dar à região, né, uma certa unidade. Então, desde o período, né, da fragmentação territorial que vai ser imposta, né, pelos domínios coloniais. Então, por exemplo, quando a gente pensa, né, no Brasil colonial, a gente não pensa num todo, numa unidade como nós compreendemos hoje, não é? Então, tínhamos as divisões em capitanias, onde muitas vezes, né, uma capitania ela mal se comunicava com a outra, então não existia. Da mesma forma na América Espanhola. Então, tínhamos uma divisão em vice-reinados, né, principalmente, no qual elas estabeleciam uma comunicação muito mais com a metrópole, né, com a capital da metrópole, né, que no caso é a Espanha, no caso que nós estamos falando, do que propriamente entre elas. Isso era estratégico nesse processo de dominação. Mas, né, quando chega ao século XIX, como a gente vem falando, e na luta pela independência, a gente, com a grande participação também dessas elites locais, vão se construir projetos de se criar uma grande América, né, uma grande Colômbia, como chamava, né, o Simão Bolívar, para que desse uma unidade a esses territórios que eram tradicionalmente de colonização espanhola. Mas essa unidade, né, ela não conseguiu se construir, certo? Que foi a grande frustração dos grandes líderes, né, da independência da América Hispânica, né, como Simão Bolívar e o San Martín. Certo? Então não conseguiu. Não, hoje, por exemplo, o Brasil, nós temos uma certa unidade territorial, né? A gente não pode colocar o Brasil, que é tão complexo, né, como sendo um contínuo homogêneo, né? A gente vai ter diferenças regionais muito fortes, mas nós construímos, né, uma certa unidade dentro das tramas históricas que vão se constituir. E essas tramas históricas elas foram a partir de guerras, né, de tratados, no qual vai se construindo essa unidade territorial, certo? Mas ela não nasce do dia para a noite. Isso somente para a gente estabelecer, não é, como essa América que nós colocamos dentro de um mesmo bojo, ela vai ter semelhanças e características também bem ímpares, né, que vão dificultar processos, né, de unidade e projetos de unidade, né, dessas regiões nesse continente. Bem, e nos aspectos, né, socioeconômicos? Então nós temos, né, boa parte, né, do que nós chamamos de América Latina, né, historicamente e tradicionalmente são economias com base primária, né, com base que se fundamenta na agricultura, na pecuária, na mineração, né, muitas vezes voltada para a agroexportação, né, para o comércio exterior, né, a exportação de commodities, e vão se destacar 3 países, né, visto que não dá para a gente falar especificamente sobre cada um numa aula de 25 minutos. Mas vamos dar destaque economicamente ao Brasil, ao México e à Argentina, que juntos correspondem a 62% do PIB da América Latina. Também são países de uma industrialização tardia, né? Visto que os países que primeiro se industrializaram, né? A Inglaterra como sendo a pioneira nesse processo, quando chega ao século XIX, né? Isso vai se expandir para outros países da Europa e saindo até da Europa, né? Chegando aos Estados Unidos, ao Japão. Mas, no caso da América Latina, né, essa industrialização ela vai se expandir no século XX, né, o que nós chamamos de industrialização tardia, que vai partir
de certa forma, né, dentro da, vamos dizer assim, da trajetória, né, das relações capitalistas que vão se estabelecer nesse século. Ou seja, de uma industrialização muito dependente do Estado ou do comércio internacional, ou da dependência em relação a outros países. Bem, também nós vamos ter, né, dentro desse processo, né, um crescimento dessa industrialização, mas dependente também, né, uma dependência muito forte da tecnologia vinda de fora. Também vamos ter alguns aspectos sociais que vão ser relevantes a gente abordar aqui, que é o aumento da expectativa de vida, certo? No caso de meados do século XX, como também o intenso processo de urbanização, que a partir da virada, né, da primeira metade do século XX para a segunda, a gente começa a ter um crescimento, né, das relações capitalistas no campo e, consequentemente, o êxodo, né, dessa população que era majoritariamente rural para a zona urbana, que no caso do Brasil, essa virada, né, de uma população urbana maior do que uma população rural, ela vai se dar na década de 70. Bem, então a gente pode dizer, não é, que após a Segunda Guerra Mundial, né, começa a se construir uma série de interpretações para entender, né, a situação desses países, não é, latino-americanos e de sua condição, né, econômica dentro do plano internacional. Então, uma das primeiras perguntas, né, que sempre esteve ligada a estudos comparativos, que é muito perigoso o estudo comparativo, porque você vai pegar coisas que tiveram desenvolvimento totalmente diferentes, né, como é o caso dos Estados Unidos e do Brasil, e fazer comparações, é você, de certa forma, atenuar as especificidades de cada região. Mas aí essa pergunta é, por que nós não nos tornamos, né, uma grande potência como os Estados Unidos? Terá sido a colonização, certo? Então, e se tivéssemos sido colonizados por holandeses e ingleses? Então, isso é um pensamento que a gente precisa relativizar muito, principalmente porque, da mesma forma que os Estados Unidos, né, foi colonizado majoritariamente por ingleses, né, num determinado processo da sua história, mas também os próprios ingleses eles vão colonizar outras áreas que não atingiram o mesmo grau de desenvolvimento dos Estados Unidos. Da mesma forma, né, que se a gente pensar no caso do Brasil, né, se nós tivemos a presença francesa em dois momentos na nossa história, né, uma no Rio de Janeiro, outra no Maranhão, vamos ter também a presença holandesa, né, durante um bom tempo aqui em Pernambuco. E aí a gente pode se perguntar, e se tivéssemos sido colonizados por holandeses, será que estaríamos, né, numa situação diferente? Né? Provavelmente não. Né? A gente não trabalha com um si, mas se você analisar, não é, por exemplo, o Suriname foi colonizado por holandeses. A África do Sul, né, durante boa parte da sua história, foi de colonização holandesa. Depois vai perder o domínio para os ingleses. Então vejam que a África do Sul, da mesma forma que o Brasil, apresenta problemas muito parecidos dentro dessa trajetória política e econômica que as duas regiões vão tomar, mesmo estando em continentes diferentes. Então, muito mais do que por quem foi colonizado, vai depender muito das especificidades internas, né, da história específica daquela região. Como foi o caso, por exemplo, da Argentina. Então, até a Segunda Guerra Mundial, a Argentina tinha índices, né, das grandes potências no mundo naquela época. No entanto, isso muito dependente, né, da exportação de carne da Argentina. Mas devido à Segunda Guerra Mundial e à questão dessa diminuição da demanda, né, pela carne portenha, então isso aí, tanto a Argentina quanto o Uruguai, né, grandes exportadores de carne, principalmente naquele momento, então a gente vai ter uma quebra nessa demanda. E, no entanto, a economia argentina ela não vai seguir os mesmos parâmetros de crescimento que tinha naquela época. E alguns dizem até que é a grande frustração, né, dos nossos irmãos, justamente porque eles tinham todas as condições para se tornarem uma grande potência no cenário internacional. Então, tudo depende muito da especificidade histórica de cada região.
Então a questão não é quem colonizou, é como foi colonizado, como foi o seu processo histórico, como foram as circunstâncias, as estruturas em que se constituíram as relações de dominação, certo? E também, né, a dinâmica social que vai se construir naquela região. Bem, então após a Segunda Guerra Mundial, não é, além desses questionamentos, vão surgir outras teorias que vão propor uma análise, não é, do quadro econômico da região, certo? E das relações dessa região com o resto do mundo. Então, com a criação da ONU, em 1948, também vai ser criada, né, a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, que vai trazer uma série de questionamentos a respeito, né, do porquê a América Latina ela não atingiu o mesmo grau de desenvolvimento, né, de outras regiões, de outros países, certo? Então a gente pode dizer que surge aí como um grande elemento explicador, né, dessa questão a teoria da dependência, que vai se contrapor à teoria do desenvolvimentismo, certo? Então a teoria da dependência ela vai justamente, né, ganhar grande força quando a teoria do desenvolvimentismo ele começa a entrar em crise, não é, na década de 50, e na década de 60 essa teoria da dependência ela surge com grande força, principalmente com o nome de um economista nordestino, né, que pertencia à escola cepalina, né, à escola de Cepal, que é o Celso Furtado. Então, vamos ver como isso vai se desenrolar e como essas interpretações elas vão compreender, né, a América Latina no seu subdesenvolvimento, como era taxado, né, o grande problema da região. Então, na teoria do desenvolvimento, esse subdesenvolvimento seria uma etapa prévia ao desenvolvimento econômico pleno. Então, seria basicamente uma escala evolutiva de desenvolvimento que a América Latina teria que passar para chegar, não é, ao patamar das grandes nações. Então, essa teoria ela não dava importância aos aspectos estruturais, que certamente, né, dentro da visão do estruturalismo, que vai ser a base da teoria, né, da dependência, essas estruturas, né, elas eram as grandes responsáveis para fundamentar as desigualdades existentes, né, entre essa região periférica e as regiões centrais do desenvolvimento capitalista, certo? Então, é dentro desse processo, né, que a gente vai ter a importância, né, da CEPAL para criar toda uma série de políticas, né, e também de interpretações em torno, né, dessa questão. Sua sede, né, é no Chile e ela vai se propor a estudar esse subdesenvolvimento, certo? Ou seja, qual era o grande objetivo? Explicar as causas e superar esse desenvolvimento, dividindo, né, nessas relações capitalistas, né, os países centrais, né, que colhiam todos os benefícios, né, da expansão do capitalismo, e os países periféricos, né, que alimentavam, não é, o desenvolvimento dessas outras nações, desses países centrais. Então, não colhiam, não é, os frutos, não é, os melhores frutos dessas relações. Então, esse subdesenvolvimento teriam causas históricas. Então, se busca na história, né, como aquela questão que a gente estava debatendo. Não é por quem foi colonizado, é como foi o processo histórico, como foram as especificidades de cada região. E aí vamos ter, né, dois nomes, né, bem interessantes nessa discussão, que é o Fernando Henrique Cardoso, né, que foi presidente da República, né, do nosso país recentemente, né, dentro do tempo histórico, né, o período que ele foi, está muito próximo de nós, certo? Então, Fernando Henrique Cardoso, que vai ter uma influência mais de uma visão burguesa, né, weberiana, né, inclusive é o Fernando Henrique que vai colocar também como pauta, né, quando ele foi presidente da República, né, o neoliberalismo, né, essa pouca participação do Estado, essa diminuição da participação do Estado nas questões, né, da nação, em vários setores da nação. E, diferentemente dele, o Celso Furtado, né, que foi o primeiro comandante da Sudene, né, aqui no Nordeste, né? Então, Celso Furtado ele vai ter uma influência mais marxista, né? Ele vai ser mais influenciado pelo estruturalismo. Bem,
Então, qual era a grande preocupação de Furtado? Né? Entender as razões do subdesenvolvimento. Então, Paracelso Furtado, né, em seus estudos clássicos, né, o mais conhecido é a História, né, entre nós, né, é um livro que trata da formação econômica, né, do nosso país, a história da nossa formação econômica. Inclusive, né, também na época vai ter um outro clássico, né, de Caio Prado Júnior, que vai ter, né, também uma preocupação, embora num viés mais marxista até do que o próprio Celso Furtado, mas Celso Furtado, de uma forma geral, ele vai entender essas fases da seguinte forma. A primeira fase do desenvolvimento capitalista, que se inicia com a Revolução Industrial na Europa. A segunda fase, né, que vai se iniciar com o desenvolvimento industrial dos Estados Unidos, do Canadá e da Austrália, né, países nos quais se expandiu o capital para a exploração do trabalho. E a terceira se inicia com os países da América Latina, Ásia e África, onde a convivência, né, de modos de produção capitalistas e pré-capitalistas, né, ela vai ser um dos obstáculos para o desenvolvimento pleno, né, dessas regiões periféricas. Bem, então, dentro dessa visão, né, de Celso Furtado e dessa visão cepalina, o principal objetivo era a fundamentação de uma análise econômica, né, e de uma base institucional que criasse condições para que o desenvolvimento da região, né, da América Latina, se firmasse de forma autônoma e não mais dependente, né, em relação a esses países centrais. Ou seja, era equilibrar mais esse desenvolvimento, criar outras vias de desenvolvimento, propor um modelo de desenvolvimento pela via industrial, uma vez, né, que se entendia que a industrialização era o elemento aglutinador e articulador do desenvolvimento, do progresso, da modernidade, da civilização e da democracia política. Bem, então, só que essa industrialização, né, esse desenvolvimento, ela teria, né, na visão de Celso Furtado, uma grande participação do Estado. Então, seria uma industrialização com intervenção do Estado a partir da implementação do processo de substituição de importações, certo? Então, cujo resultado seria justamente a superação da condição de subdesenvolvidos. Então, essa, né, a grosso modo, era a visão, né, da escola de Cepal e, mais particularmente, né, de Celso Furtado. E aí a gente vai ter um dos grandes reflexos, né, dessa política de tentar fazer desenvolver regiões, né, menos, né, subdesenvolvidas para se equilibrar com regiões mais desenvolvidas, né? Então, dentro do Plano Nacional do Brasil, a gente vai ter a criação, a partir da Lei, né, 3.692, em 15 de dezembro de 1959, que foi a criação da SUDENE, né, que tinha o objetivo de promover e coordenar o desenvolvimento da região Nordeste. Então, de 1959 até 1964, Celso Furtado foi o grande responsável, né, pela estratégia de atuação do órgão, definindo, né, a partir do diagnóstico apresentado no livro A Operação Nordeste, né, então fazendo todo um diagnóstico do porquê que o Nordeste não era tão desenvolvido quanto outras regiões. Então, como, né, vai se construir estratégias que não deram muito certo por várias questões que não dá para a gente aprofundar aqui, mas que o grande objetivo era esse, certo? De equilibrar o desenvolvimento entre as várias regiões do Brasil, que vem dentro desse pensamento, né, cepalino e estruturalista de estimular o desenvolvimento na América Latina de uma forma geral. Bem, então, depois da década de 60, né, o golpe militar, né, vai cessar, né, um pouco o pensamento, né, de Furtado dentro do cenário econômico nacional, né? Então, até 1980, a gente vai ter a maioria dos governos, né, na América Latina, eles eram ditadura. Então, é nessa década que a gente vai ter o processo de transição, onde os anos 90, né, herdeiros, né, da crise instituída pelos governos militares, né, a gente vai ter
a progressiva superação dessas crises da década de 80, né, que é conhecida como a década perdida. Então, o processo de globalização também na década de 90 vai ajudar a América Latina a deixar também determinadas questões da década de 80 para trás, como a dívida externa, isso de uma forma geral, né? Cada país vai ser um caso específico. Então, de uma forma geral, né, o caso da dívida externa, da inflação, da estagnação, por exemplo, é na década de 90, com o governo Fernando Henrique, que a gente vai ter a estabilização, né, da inflação e da economia, certo? Dentro desse problema que era o gargalo, não é, da nossa questão econômica, né, e social naquele momento. Bem, mesmo assim, na segunda metade da década de 90, a gente vai ter, né, um retrocesso nos indicadores sociais, no qual vai reorganizar as esquerdas e elas voltam no século XXI, né, a partir de governos eleitos, como foi o caso do Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil, como foi o caso do Evo Morales, como foi o caso do Hugo Chávez, né, alguns eleitos e outros através de outros movimentos. Então, pessoal, nossa aula fica por aqui. Muito obrigado e até a próxima.